Fazer compras desse jeito revela o seu futuro. Sobre o que será que a gente está falando? Bem, para nós conversarmos sobre como o seu jeito de comprar revela se você é uma pessoa investidora, equilibrada ou endividada, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. E como eu não gosto de ficar sozinha, vou chamar minha amiga Aline. E aí, enquanto ela entra, já vou te convidando para nossas lives que acontecem todos os domingos, segundas, quartas e quintas-feiras, com conteúdo de qualidade para você. E hoje nós vamos começar falando sobre isso. E, Aline, eu já vou chegar de sola te perguntando. Amiga, hoje, como é que você compra? Como é que você faz o mercado da sua casa? E aí, como eu não sou baú, vou começar a revelar a vida dos outros? Gente, não. Com muito amor e carinho, a gente combinou antes, e aí pode, tá? Né, Aline? Pode? Pode. A Aline, ela me deu uma dica preciosa. Um aplicativo, tá aqui. Tá aqui. Um aplicativo chamado Out of Milk. E aí é muito interessante esse aplicativo que você compartilha, né, com os compradores da casa. Então, você pode fazer todo um planejamento, uma organização financeira para as despesas da casa. Mas, Aline, eu quero te fazer uma pergunta. Você sempre foi assim? Não. Fale mais. Ai, o dia que eu descobri. Luciana, parece que eu não tenho que ficar muito embaixo, não, viu? Porque É, é. tá tudo ok, eu chequei tudo ok, aí vim pra cá, ficou assim, enfim. No dia que eu descobri a palavra orçamento, né? Eu fiquei assim impactada, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Fazer orçamento? Como assim? Como é que é isso, né? E, e aí você me fez essa pergunta, gente, não tem muito tempo atrás não, tá? Foi em 2019, nós fizemos uma viagem e nós queríamos fazer algumas aquisições da viagem, né? E a Luciana olhou para mim e falou assim, uma coisa tão natural, né? Assim, como quem diz, você já bebeu água? Você acordou bem, né? Bom dia. A Luciana, Aline, qual é o teu orçamento para comprar hoje? Eu, hã? Que é isso, hein, Luciana? E dali, né, eu fiquei pensando nisso, né? Que eu saía para as compras e eu não pensava nem no orçamento, né? Quanto que ia ser o custo daquilo. E aí é nessa linha que nós vamos te falar hoje, né? Porque a partir dessa tua compra, de como que você sai para fazer as aquisições, aí já mora o perigo, que eu quero te dizer, que aí já mora o perigo. Aí por trás disso daí já tem muita coisa que a gente vai colocar aqui para você. Não é, Lu? E aí é interessante, porque assim, eu sempre estava ali com orçamento, e aí um pouquinho pela minha história de vida, eu vou compartilhar com você. Eu não lembro qual era a idade que eu tinha. Meus pais tinham se separado. E a minha mãe, ela tinha uma renda bem baixa, né, para sustentar a casa e mais duas crianças, que era eu e minha irmã. Não, não, gente, não, era R$ 200 na época, já era pouco como é hoje, tá? Para fazer toda a manutenção da casa em si. E o meu pai, ele enviava ticket, ticket restaurante, ticket alimentação. E era com que a gente fazia e mantinha a casa. E às vezes sobrava mês e faltava ticket, né? Então, minha mãe, né, na sua sabedoria, tinha muito claro ali o que era orçamento. E isso ficou, né, como a gente falou, ficou natural, ficou muito natural. Qual o orçamento? E para tudo é assim, vamos fazer uma festa de aniversário. Legal, qual o orçamento? Vamos fazer uma viagem, um passeio. Legal, qual é o orçamento? Porque eu vou ver se o orçamento para aquela viagem cabe dentro do que eu estou planejada ali para pagar no mês. E foi nesse contexto que eu fiz a pergunta para a Aline e que espantou. E aí eu volto a pergunta para a Aline. E aí, Aline, naquele momento, você ouviu isso, mas como que era um pouquinho a tua vida? Conta aí.
Então, eu sabia, né, que eu queria comprar, né? E olha que eu já vinha ali dentro de um processo de vários outros processos, né, em relação ao financeiro. Mas eu sabia que eu queria comprar. Agora, pensar em quanto, né? Quanto que seria o custo disso, né? Fazer realmente um orçamento, entender, fazer essa paragem, observar, era uma coisa totalmente fora do que eu vivia, né? Do que eu vivia. E aí, naquele momento, você me instigou a pensar nisso. Qual seria meu orçamento? E eu lembro que eu realmente trouxe a pensar nesse orçamento me fez a não sair compulsivamente comprando algumas coisas que de repente nem fosse necessário, e sim realmente pensar no que era necessário, né, comprar, né, porque mesmo que você faça uma viagem, queira trazer presente para os seus filhos, né, para seus familiares, etc., mas se você não pensa no custo disso, provavelmente, com certeza, depois da viagem você vai estar aí pagando várias e várias e várias parcelas, né? E de cartão de crédito, etc. Então, para mim foi libertador começar a pensar. Ali comecei a realmente pensar nisso, né? Comecei a entender, né, que tinha sim uma organização, né? De repente você aqui que vai assistir, né, não se identifique, né, com o orçamento, de repente também esteja tão longe assim como na minha vida estava, né? Eu lembro que eu perguntei da Luciana, como assim orçamento, né? Ela falou, não, o que que você vai, né? Para quem você vai destinar as compras, quanto é que você tem de X, né, para comprar, né? E aí, por exemplo, de repente você não se identifique, mas aí eu quero te dizer qual é a organização, né? Como é que você sai para fazer alguma aquisição, né? E como é que funciona isso daí, né? Como é que está a tua organização, né? Porque de E aí eu repente faço volto essa você pergunta, Aline, para ah, ti. Eu volto essa ah, pergunta para ti, porque assim, você não pensava nisso e tudo mais. Naquele momento, se a gente fosse prever o teu futuro, onde é que ia estar hoje, Aline Kay? com certeza endividada, né? Mas tu tinha consciência disso? Nenhuma, nenhuma, Fale mais. nenhuma consciência. Porque assim, né? Como eu falei, passei por vários estágios. Então, eu tinha o estágio de comprar tudo a todo tempo, a todo custo, né? Uma necessidade extrema de comprar tudo. E daqui a pouco eu já não estou mais comprando tudo. Só que aí eu me vejo ainda em algumas instâncias comprando tudo, né? Por exemplo, com alguns deveres que será que era dever mesmo, né? Será que é dever? Será que você viaja e tem que realmente trazer algo para as pessoas, para a família? Será que isso é um dever, né? E ainda mais ali que era uma viagem de um curso, né? E aí assim, eu não estava saindo de férias, né? De repente eu não teria nem tido tempo, né? A gente teve tempo, mas poderia nem ter tido tempo de ir, né? E assim, o quanto que por mais que quando eu comecei a parar, né, mas ainda assim encontrava subterfúgios, né, assim, encontrava meios, né, encontrava meios de comprar, né, e uma das Burlar as coisas que eu regras que eles tinham encontrava meio de colocado pra gente, não é comprar, isso? uma das coisas que ainda me levava para essa questão do comprar, 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 era a ida ao supermercado, ao mercado, às compras, Que aí, gente, entendeu? sabe De que a alguma Aline me forma. contou? A Aline me contou que tinha uma promoção em um mercado X. E aí ela se. Conta aí essa história, Aline. Conta aí um pouquinho dessa história. Então, depois eu falava assim, eu estou economizando, né? Eu estou economizando, eu compro manteiga, shampoo e creme dental na promoção do supermercado X. Aí tinha outros itens que eu comprava na promoção do supermercado Y, né? Então, assim, olha o tempo
né? O tempo que eu levava para fazer tudo isso, né? No caso, as compras da casa. Olha também a questão, será que realmente eu estava economizando, né? Porque eu estava no supermercado X e depois eu tinha que ir para o supermercado Y, né? Então, olha aí a Nossa, questão de tempo, né? Estacionamento, enfim, dependendo do supermercado, custo de gasolina. Então, uma coisa que hoje, né, cada vez mais a gente tem, eu pelo menos tenho, né? Nós temos muita noção, é a questão do tempo, né? O nosso tempo, ele não muda. Nós temos exatamente, todos nós temos 24 horas, né? E olha o que eu estava fazendo com as minhas 24 horas, né? E ainda com muitas histórias, né? Que, eu estava vendo benefício, mas não era, né? Era o fato realmente de caminhar por vários lugares, né? E tá ainda naquele drive, naquela questão da compra, né? Então, o que que a compra significava para eu ti, vou. Aline? A compra significava para mim que depois eu consegui conectar e perceber era poder, né? Poder significava Isso é que eu novidade. estava poder, que importância, né? Importância porque eu posso ir no X, no Y, no Z, né? Tenho condição de estar no X, no Y, no Z, né? Então, importância, poder, né? Eu posso comprar ali, eu posso comprar aqui, eu posso comprar acolá, né? Essa diversidade, né, de coisa. E muitas das vezes, né, mascarava a questão mesmo do que eu estava vivendo, né? Porque na real eu não estava vivendo aquilo, né? Então ele usava ali uma máscara, né? Era uma máscara que eu usava dentro dessas aquisições, né? E assim, para mim era um status, né? Por isso que eu falo questão do poder, porque era um status abrir minha despensa, ter o sabão X, o sabão Y, o sabão Z, né? O pano X, o pano Y, o pano Z, né? Eu tava até pensando esses dias que existiam vários panos, né, para fazer a limpeza da casa, né? Tinha que ser um pano X para enxugar a pia, o Y para limpar a mesa, o outro para fazer. Então, assim, não é que não se tenha, né, um higiene. Você não vai pegar um pano X que passou no chão, vai passar na mesa, né? Não é questão do higiene. Mas assim, é questão de realmente buscar coisas para comprar, né? Hoje eu vejo que é isso. Que você pode sim ter, sim, Para né, você a ver a questão do questão do, higiene, e para você ver a questão do mas motivador, né, o Aline? motivador, isso vai muito mais além, né? E no meu caso ia muito mais além. E assim, eu lembro também, Luciana, que tinha vezes assim que eu ficava cansada, né, de fazer toda essa rotina e parará, né? Mas eu não permitia que o Hélito fizesse, né? Eu não permitia, né? O Então quê? O assim, eu vejo mercado? também o mercado, então eu vejo também a Não, questão da para tudo. competição, entende? Uau! Fale mais. Competição, eu posso, né? Eu posso, eu preciso fazer esse mercado, né? Para me E sentir é interessante, Aline. poderosa. Interessante que, assim, se a gente parar um pouco para falar de perfil, né? Não é o caso aqui, mas só para a gente colocar, não é do teu perfil achar que ninguém vai fazer como você faz. Mas você entra no lado da competição e ninguém vai fazer como você faz. Não. Porque aí vem um pouquinho da questão do poder dos motivadores, né? E se for melhor? E se ele fizer melhor? E se Que ele ele fizer faz, mais né? eficiente? E se ele fizer mais eficiente? E aí, não sei você aí que está ouvindo a gente, né? Fazer compras desse jeito revela o teu futuro. Olha como a Aline fazia compra, né? Olha o motivador, né? De repente, com relação ao esposo, o motivador da competição. E aí, prevendo o futuro daquele passado lá,
será que hoje teria o casamento que tem? O que rumo esse casamento provavelmente teria tomado? E aí você entende que o que a gente está falando, que parece coisa boba, né? Como assim fazer compra desse jeito? Mas eu vou, eu não tenho esse problema. Eu vou para o supermercado com a lista. Legal, mas qual é o sentimento por trás? Né? Você vai com a lista, a Aline disse aí, né? Ela ia com a lista lá naquele mercado onde tinha a promoção. Tu conseguia se manter na lista, Aline? Não, não sabia o que era o orçamento, né? E ainda deixava o dinheiro parado, né? Porque, com Deixava o certeza, dinheiro pô, parado. você vai numa E assim, promoção, você não vai eu, comprar dois itens. por exemplo, vamos supor que eu tivesse planejado para ir em dois, né, para fazer realmente a compra X, né? Mas aí eu chegava num, aí pegava muita fila, aí eu começava a pensar, não, então eu acho que é melhor eu levar tal coisa. E aí, dependendo da tal coisa, ela tinha um custo muito maior do que no outro, entende? Então, quantas e quantas vezes? E a gente chegou a conversar, a gente chegou a conversar, né? Oi, Quando oi, nós... oi, Oi, oi. eu tô te ouvindo, Deu uma mas tá rodadinha rodando assim. aqui. Eu tô te ouvindo, mas tá rodando. Tô te Agora, ouvindo, você tá me fala ouvindo? aí, Aline. Sim, voltou. Voltou, amiga. E- Pode ir. Então, o que eu tava falando dessa questão, né? Eu lembrei que eu, grávida do Edinho, barrigão enorme, eu fui ao supermercado e não conseguia, não conseguia saber onde eu tinha deixado a chave do carro. E passei horas, horas no estacionamento do supermercado, horas. E aí, depois que eu já estava cansada, eu consegui descobrir onde que estava a chave, né? Então, assim, para você ver, né, que grávida, eu estava lá fazendo supermercado, né? Era um status muito grande, eu não podia deixar, né? Então, me lembrei, trouxe essa lembrança agora, sabe? De realmente de compra, né? E é interessante E essas agora lembranças sim, que a né? Aline traz. Ah, fale. Pode falar, Aline. Não, eu tava falando que hoje eu não saio, né, sem um orçamento. Não saio sem um orçamento. Show, show. E aí, Entendeu? assim, quando a nossa sócia, a Rebeca Gurgel, ela fala bastante dessa questão do perfil financeiro, que você pode estar ali dentro da escala do endividado, do equilibrado ou do investidor. Esse investidor, gente, ele não é necessariamente o cara que investe na bolsa, mas é um perfil de mentalidade de alguém que sabe fazer o dinheiro multiplicar, tá? É dentro dessa linha. E aí, assim, o endividado, em geral, ele ignora, ele prefere ignorar, dizer, não quero nem olhar, né, para as finanças ou para o que envolve finanças, né? E aí eu perguntei da Aline mais cedo, né? Falei, Aline, tu tinha noção que era endividada? E aí eu pergunto agora, de novo. Não, não tinha. Não tinha noção que era. Não tinha noção que era e não tinha noção que as minhas ações iam me levar cada vez mais para continuar sendo. Fala Olha mais. como é forte. Por isso a questão do futuro. Porque, como você falou, né, é uma mudança de mente, né? Essa questão do perfil. Perfil endividado, perfil equilibrado, né? E perfil de investidor, né? Eu vou pegar aqui pelo gancho do tempo, né? Das 24 horas. Hoje, quem tem uma mentalidade de investidor, ele vai com certeza pensar na questão do tempo, Vai. né? Antes assim, mesmo antes assim, eu não tinha
essa questão, né? Hoje eu penso em questão de entregar, né? De entrega em casa. Claro, a pandemia, ela chegou e nos ajudou muito com isso, sim, né? Mas hoje eu já tenho essa noção, né? Pô, se eu for lá na feira, quanto que eu vou gastar? E meu tempo? O que que eu posso estar fazendo com isso, né? Com esse tempo? E a feira chegar na minha casa, né? Olha esse tempo, né? E aí, até é interessante que até o dia para se fazer a feira, ele precisa estar alinhado com a minha rotina. Porque hoje, quando a feira chega, você vai lavar tudo, você vai higienizar tudo, não é isso? A feira fica do lado de Exatamente. fora. Até para entrar, você já tem que ter todo um protocolo, né? Para entrar na sua casa. Então, você vai ter. Então, aí você vai precisar o quê? Investir tempo. Então, se é para o tempo que eu vou lá buscar o alimento e volto, eu posso estar fazendo outras coisas e quando o alimento chegar aqui, eu vou estar inteira para cuidar dele. Entende? Então, isso é uma mudança de mente. Isso eu não pensava. Então, ó, questão da economia, né? Eu não estava economizando, meu tempo estava saindo, né? Olha o tempo que eu poderia estar com a Esté, com o Edi, o tempo que eu poderia estar com meu esposo, né? E não, estava buscando promoção nos supermercados, né? E assim, não vai voltar mais. Eu só tinha 24 horas e vou continuar tendo 24 horas, certo? Então, hoje, é essa questão da organização. Então, se não tem orçamento, eu ainda não consigo pensar no orçamento, Aline, legal. Mas eu te convido a pensar na questão da organização. A organização, Exatamente. ela é uma chave, guarda aí essa chave, porque é uma chave Guarda essa preciosa. chave. Guarda essa chave. E a Aline está falando de tempo, a gente está falando de mentalidade, gente, porque é uma linha muito tênue. Porque, na verdade, é tudo uma questão interna, é tudo um tipo de mentalidade que se tem. Porque a mesma pessoas com comportamentos muito semelhantes têm outros motivadores. E aí você pode estar, de repente, olhando para si e dizendo, ah, mas esse não é o meu caso. Então, eu vou colocar um pouquinho do meu caso, porque, como a Aline falou, ah, a Luciana que me falou sobre orçamento. E orçamento era algo real na minha vida, né? É algo que sempre acompanhou a vida. Mas olha o que aconteceu. A gente vem nesses ciclos de pandemia, abre, fecha, abre, fecha. E quando foi agora, salvo engano, foi lá pelo dia 8 de janeiro, foi ali, foi por essa Por data, aí. mais ou menos, que veio um decreto dizendo que ia fechar tudo novamente. E aí o que eu fiz? Eu fui para o mercado, né? Já estava programada, e aí eu fui para o mercado. E eu comecei a fazer feira, até que eu olhei, gente, eu estava com 2 carrinhos. Você tem noção? Eu estava com 2 carrinhos de supermercado. Muita coisa, fazendo estoque. Fazendo estoque. E aí foi quando eu liguei para o meu esposo, falei para ele do decreto e tudo mais. Ele disse, opa, meu bem, calma. Maridos são maravilhosos, né? Gente, ter marido é uma sorte. Você, amiga aí, fica a dica. Porque ele conseguiu ali, em poucas palavras, me trazer de volta à realidade. Porque naquele momento, quem estava comprando não era a Luciana adulta, era a Luciana criança, que tinha passado por tudo aquilo, né? De não ter o recurso suficiente. Então, nunca mais eu vou passar por isso. Vou sempre investir na questão da alimentação. Será que eu não posso me dar o luxo de comer e se fechar tudo? Então, na verdade, não era a Luciana adulta que estava ali se comportando, mesmo já tendo aquele comportamento do orçamento, mesmo já tendo uma certa organização, ainda não estamos na plenitude da organização, mas estamos no caminho. Mas naquele momento, a criancinha ecoou e falou mais alto. Mas aí, graças a Deus pelo processo que nós estamos caminhando, né, Aline? E aí a gente consegue ter os suportes e voltar. Peraí, vamos puxar aqui um pouquinho da consciência. Será que é para isso tudo mesmo, Luciana? Será que precisa de 2 carrinhos de supermercado mesmo? E ali
voltei, eu fui voltando o caminho, fui devolvendo, eu quis passar por essa experiência de devolver as coisas para as gôndolas, sabe? Para dizer assim, ô criancinha, calma, acalma, aquilo já passou. Você continua aí, vem o que a Aline falou, você é importante, você é amada, você é cuidada, você é respeitada. Calma, calma, Lucianinha, calma. Tá entendendo, gente? Então, você vê, você poderia dizer assim, a Aline aprendeu com o Luciano que é orçamento, então a Luciana está na plenitude. Mas será? Olha o comportamento, olha essas nuances, tá? Então, Existem fica as muito histórias, né? ligado, fica muito ligado. Ah, mas não parece com isso, não parece com isso. Mas qual é o seu motivador de verdade? E aí a Aline falou da questão do tempo, né? E aí eu vou falar tanto da questão do tempo quanto da questão do dinheiro. Uma das coisas que a gente tem buscado muito, Aline, em casa, programas que devolvem cashback. Então, tudo que nós fazemos, né, a gente procura sempre esses programas. E aí, por exemplo, nós sempre abastecemos num determinado posto de gasolina. É o mesmo, que é o caminho, né? E aí eles apresentaram esse sistema de cashback. Então, assim, ele dá um retorno, agora já diminuiu, né? Mas antes ele dava um retorno de 10% a cada compra que nós fazíamos. Então, a cada 10 abastecimentos, um era de graça. Olha que legal. Mas isso é mentalidade de quê? Isso é mentalidade de quê? Você está entendendo? E aí, falando, por exemplo, a Aline está falando aí de que ela pede as compras e tal. Teve um dia, gente, que eu estava em casa, na produção, não sei se a Aline vai lembrar. Eu estava na produção, e a gente está muito nesse negócio de marketing digital, né, Aline? E aí, estava faltando coisa em casa, estava na época de fazer as compras. E por acaso, assim, por acaso, eu entrei no iFood Mercado e tinha o cupom de R$ 40 de desconto. E se fizesse uma compra com valor X, o frete saía de graça. Gente, é só uma questão de mudar o foco. É só uma questão de mudar o foco. Onde está teu foco? E aí, olhando para a Lucianinha, estava com foco lá na escassez. Estava com foco de que a qualquer momento pode faltar. Tá fazendo sentido? Total, né? O foco da linha era onde? Meu foco era no poder, né? Status, poder, né? Então, e assim, né? Tava até pensando, né? A compra chegando em casa, ninguém ia me ver, né? Ninguém ia me ver. Uma necessidade de Olha! ser vista, né? De ser olhada, né? Ninguém ia me ver, não ia nem, poxa, nem o pessoal da feira vai me ver, né? Então, é bem isso, né? Para se sentir importante mesmo, né, Aline? Se a gente para pensar, Sentir é importante para se mesmo. sentir importante mesmo. Uau! Uau! E aí a gente quer perguntar para você. Hoje, você consegue ter clareza qual é o seu perfil? Você consegue ter clareza se você é endividado, equilibrado ou investidor? Que aí a Aline está falando disso, né? A Luciana é do sistema, né? Da sistematização. E aí, amiga, vou apresentar para todo mundo. Quinta-feira eu vou falar mais sobre isso. Deixa eu ligar aqui. Porque foi divisor de águas na minha vida esse aplicativo. Tá aqui, cadê? Não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho a. Eu não sei mexer no celular dele, gente. Aqui, baixei um pouquinho a luz. Volto aqui. Ah, meu pai. E aí, aqui, ó, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. O nome desse aplicativo aqui eu vou falar na quinta-feira. Ah, aprendi a gerar expectativa. Na quinta-feira eu vou falar desse aplicativo, mas que maravilha! Como facilita a vida. Porque, como a Luciana é da sistematização, os dois acompanhando essa lista, quem estiver na rua, quem estiver no caminho, essa foi a chave, tá? Anota aí. Anota aí essa chave, a Aline me deu e foi assim, ó.
Ela falou assim, não, mana, quando a gente tá com esse aplicativo, quem estiver fora de casa, aí já compra o que tá faltando. Isso existe. Isso existe. Quantas vezes, né, por falta de comunicação, ou eu deixei de comprar alguma coisa, ou meu esposo deixou de comprar alguma coisa. Por falta de, como a Aline colocou, organização. A gente não estava bem organizado, não, com relação à dispensa de casa. Não estava. A ponto de os dois comprarem a mesma coisa, trazer a mesma coisa. Olha, né, E, imobilizando recursos. Luciana, Fala tu aí. me fez lembrar de uma história do passado que eu e o Hélio pagamos a mesma conta. E aí a questão era que como é que é? O sistema desse local onde nós pagamos a mesma conta, ele era um sistema também bem falho, né? Porque existem outros sistemas que quando você paga, aí quando vai pagar de novo, né, ele não aceita, ele te avisa. Esse não, era bem falho, né? Mas assim, eu lembro que na época, mas como que esse sistema e não sei o quê, né? Reclamando do sistema. E aí o moço virou para mim e falou assim: senhora, a senhora é casada com seu esposo? A senhora mora na mesma casa mesmo? E aí eu poderia ter ficado sem essa, né? Porque olha essa questão da organização, né? Como é que duas pessoas pagam a mesma conta, né? Verdade. E aí não era que eu tinha que organizar a minha comunicação com meu esposo, não. Eram eles que tinham que melhorar o sistema dele. Olha como é a falta de Ah, tá. autorresponsabilidade, né? Responsabilidade. Coloca na mão do outro. Não. Problema, né? Não sou eu que estou com falta de organização. E foi essa ficha que caiu. Né? Falei, gente, eu não estou organizada. Como é que eu e meu esposo trazemos a mesma coisa, né? Um recurso ali de várias coisas, inclusive de tempo. Então, quando a Aline me apresentou o Hour of Milk, eu falei, eu falei o nome, não era para falar. Deleta. Quinta-feira você vai saber mais sobre ele. Foi assim, divisor. Divisor de Divisor, água. né? Porque hoje, como que a gente economiza tempo? Nós moramos em um lugar que tem vários mercados ao redor, os grandes, né? Que eu já tinha abandonado um pouco os grandes, porque demora muito para você entrar, estacionar, caminha um monte, são corredores enormes. Eu gostava lá do nosso amigo lá do conjunto que eu morava, que eu estacionava na frente, na porta mesmo. Entrava, pegava o que precisava e saía, mas enfim. Hoje, Eu como que a tinha um gente desse faz essa também, viu? gestão? Quando eu morava lá em outro local também. E aí, como que a gente faz a gestão do tempo agora? Comprando onde está no caminho. Hoje eu já não paro mais, porque é no supermercado fulano de tal que está com a promoção fulano de tal. Aquela promoção fulano de tal é só daquele item. E se ele não tiver faltando na minha lista, ele nem merece estar imobilizando meu dinheiro. Faz sentido? Você está conseguindo entender? Qual é o verdadeiro motivador de estar com essa dispensa cheia? Para a Aline era importância, para a Aline era poder, para a Luciana era o quê? Se livrar de uma dor do passado, que aquela dor não podia acontecer nunca mais. Você está entendendo? Pessoas totalmente diferentes, com um comportamento muito semelhante, com motivadores, né? Que disfuncionais. Eu gosto de Diferente, usar essa né? palavra, mas eu vou falar Disfuncionais, mas diferente, né? isso. E aí você? Levando, e que legal, levando para o mesmo Hum, resultado do endividado, Sabe quando entendeu? saiu minha ficha Então, do endividada? Quando a Rebeca. Quando eu fiz um empréstimo. Escuta essa. Eu fiz um empréstimo e toda empolgada lá, porque deu na margem, né? Toda bonita lá. Quando meu esposo. E eu não falei pro meu esposo. Não falei. Eu fiz tudo da minha cabeça e não falei para ele. E aí já fui falar, já tinha feito tudo. Aí ele, meu Deus do céu, o que você fez? Meu esposo trabalha em banco, né? Então, ele conseguia ver o que eu não via. E eu fiquei com raiva dele. E aí eu fui lá com a Rebeca, mas Rebeca, por que que ele não conseguiu ver?
que não sei o que, e a taxa tal, e não sei das quantas, e blá, blá, blá. Aí a Rebeca olhou pra mim, tu não consegue ver mesmo, né? Eu falei, não, o que é? Tu também? Ela, você comprou uma dívida. Foi como dívida? É. Eu falei, não. Só que conforme eu fui olhando aquilo, pensando naquilo, eu falei, caraca, eu comprei uma dívida. Comprei uma dívida. Então, às vezes, o motivador, às vezes a gente não está entendendo, às vezes está inconsciente. Eu não sei se é o seu caso, mas às vezes a gente está inconsciente para esse comportamento e nem sabe que está endividado. Então, a gente quer te fazer um convite. Vem com a gente, segue a gente. Nós temos uma especialista em finanças, em crenças financeiras, e nós estamos junto com ela, porque ela nos ajudou em vários momentos. E se hoje a Aline tem perfil de investidora, que hoje caiu a ficha, eu vou deixar a Aline contar essa história. Conta aí, Aline, essa história da investidora. Ei, me lembra aí um pouquinho que caiu, foi tão Ah, tá. fresquinha. É porque assim, tem quem faz a lista. Tem quem faz a lista. Opa, peraí, que entrou criança aqui. Meu amor, você pode ir lá com o papai, por favor? Obrigada. Tem quem faz a lista, certo? Faz a lista e vai no mercado. Mas faz a lista e vai no mercado. Tem aquele que tem até um planejamento, né? Planeja, eu sei que é X, que eu gasto e tudo mais. E tem aquele que vai além. Ele sabe exatamente para o futuro o quanto ele pretende gastar. É ele que determina. O investidor é que determina o quanto ele vai gastar. Ele não olha para trás. Fazendo uma metáfora, o investidor, ele não fica olhando para o retrovisor. Já viu gente assim que tem esse comportamento financeiro, Aline? Que parece que está sempre olhando para o retrovisor? O mês que passou, estou gerenciando o mês que passou, gastamos tanto com aquilo, né? Esse é o endividado e o equilibrado. O equilibrado também está olhando para trás. O equilibrado também está olhando para o que gastou. Ele não está olhando para frente para investir. Já o investidor, não. Ele está olhando para onde? Para frente. Para onde ele vai colocar o dinheiro dele. E aí aconteceu isso com a Aline, porque ela determinou o quanto ela gasta de feira que ela recebe na casa dela. E cada coisa linda, né, amiga? Cada coisa linda. É bastante saúde, né? Bastante saúde. E aí E ela assim, caiu a é. ficha. Eu contei toda a história da Aline, não deixou eu contar. Então, não tinha pensado nessa questão, né? De que realmente eu faço essa determinação, né? Já estava fazendo, já estava mudando totalmente a mentalidade, mas ainda não tinha caído a ficha que já era, né? Uma questão da investidora. E aí eu comecei a pensar que para tudo, entende? Quinta-feira eu fui ver uma situação com a Esther e eu já sabia exatamente tudo que eu ia fazer lá, entendeu? Tudo que eu ia fazer, né? Que realmente, se ela me pedisse X coisa, né, quisesse fazer um lanche, alguma coisa diferente, que tinha margem para aquilo, entendeu? Então, Gente, a mulher tá falando em margem. tinha margem para aquele momento ali, né? Então, é bem por aí, né, que eu tô caminhando. E aí, Uau, assim, né? Aline. O investidor é aquele que olha a sua planilha, tá? Hoje, assim, se eu fico muito tempo sem olhar a planilha, já sinto aquela necessidade de ficar olhando, de realmente ver tudinho direitinho. Se relacionar, né? No final é relacionamento, né? Tudo é uma questão de relacionamento. E aí a gente vai caminhando para o final, agradecendo você que ficou até agora e perguntando, Aline, quer falar mais alguma mensagem de fé, esperança e amor para as nossas amigas que estão nos assistindo? Gente, eu só consigo colocar aqui que tem jeito, tá? Tem jeito.
Se você que vai ouvir, né, essa live, que vai ficar gravado, enfim, tem jeito, né? E o primeiro jeito é você realmente decidir, tá? Porque quando você começa a decidir, começa a realmente parar de olhar para trás e dizer, não, eu quero, é para ali que eu quero chegar, é ali que eu quero ir, né? Quando eu ouvi a primeiro momento, né, a palavra orçamento, eu não sei nem fazer esse orçamento, mas é para lá que eu quero ir, é para lá que eu quero ir, né? Eu não sei nem para onde vai a organização, né? O que realmente vem primeiro, o que vem depois, mas é para essa organização que eu quero ir, né? Então, entender, se perdoar, né? Perdoar o tempo que não que você tinha uma outra mentalidade, que você tinha outros gatilhos, né? E se perdoar, tá? E depois seguir, ver realmente para onde você quer ir. E uma coisa assim que eu diria importantíssima é que você pode até ir sozinha. Você pode fazer todos os cursos sozinha. Você pode aprender a usar a planilha. Você pode fazer tudo sozinho. Mas isso vai te levar muito tempo. E só do fato de você pensar que eu vou fazer sozinha, isso aí você já não está tendo a oportunidade de mudar tua mentalidade para uma investidora. Porque, em primeiro lugar, o investidor, ele entende verdadeiramente aonde que ele vai aplicar o tempo dele. Né? Hoje isso está muito claro para mim, muito claro. Né? Então, esse é o primeiro passo, entender. Eu posso e só posso, gente. Eu poderia ter alcançado tudinho que eu coloquei aqui sozinha. Mas em quanto tempo? Em quanto tempo? Né? Eu falei para vocês que em 2019 eu não sabia o que era orçamento. Hoje, né, no mínimo, eu leio 2 livros de finança por mês. Eu estou finalizando 2 livros agora no mês de março, que eu já li o de janeiro, já li o de fevereiro, entendeu? Então, mas eu não fiz isso sozinho. Eu precisei de ajuda, eu precisei que alguém pegasse na minha mão, eu precisei falar para as pessoas uma coisa simples, de dizer assim, o que vem primeiro? Né? O que vem primeiro? O que vem primeiro? Né? E alguém dizer assim, olha, o que vem primeiro é isso, né? Então, assim, para a pessoa era super simples. Para mim, eu não sabia dizer, eu não sabia entender quem é que vinha primeiro, né? Então, é isso, né? Fica aqui o É convite, possível. né? É possível, né? Basta que você permita, se permita essa transformação, né? Então, e nós estamos aqui. E, Nós estamos e aqui. um lema nosso, hein, Aline, que é procure um mentor. Nós estamos aqui à tua disposição, mas se não é a gente, escolha um mentor, que esteja com a peça ajuda certa, para as pessoas certas e esteja nos lugares certos. Porque de repente a gente está até pedindo ajuda, ei, me ajuda. Mas será que está pedindo ajuda para as pessoas certas, para pessoas que têm resultado? Será que você está pedindo a ajuda certa? Será que você está frequentando os lugares certos? Então, lembra sempre disso. Pessoas e ambientes. Esteja com as pessoas certas em ambientes certos. E nós nos colocamos à disposição de estar com vocês, de acompanhar vocês. Vamos ficando por aqui. Gratidão por dedicar seu tempo a gente, né, Aline? Hoje a gente sabe que o maior ativo de qualquer ser humano é o tempo, né? Dinheiro a gente consegue, a gente administra, mas o tempo é algo que, se não for bem investido, ele realmente não volta. Então, cuide bem do seu tempo. Gratidão por ter ficado conosco no nosso Documentando. Quarta-feira tem mais palestras sobre finanças com nossa amiga Rebeca Gorgel. Gratidão, gente. Grande beijo.